Ó, questão número 8, ele vai dizer que uma empresa de transporte municipal está analisando o fluxo de passageiros para cinco diferentes bairros com o intuito de determinar qual deles receberá a maior quantidade de pessoas, consequentemente deve ser um aumento na frota que interliga as demais. A parte da coleta de dados sobre a quantidade de passageiros que transmitem de um bairro para outro, certo mês foi elaborada a matriz de fluxo A, que é igual a AIJ, em que IJ pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, e que cada elemento AIJ da matriz representa o número que sairão de I para J. Os elementos AI com A igual a J, ou com I igual a J, são nulos, pois representam viagens do mesmo bairro. Com base na matriz apresentada, qual deverá ser escolhido o aumento da frota? Então, questão de matriz que faz uma análise da tabela. Então, a IJ, de novo, o que é que você vai lembrar? O I, que é o primeiro elemento, ele vai representar os elementos que estão na horizontal, né? Então, as linhas. Então, a horizontal, não é que é os elementos, né? Mas a horizontal é representada pelas linhas, que é o I. Então, você vai conseguir ver que aqui são quantos na horizontal? Ó? Quantos elementos? Quer dizer, quantas linhas? Ó, são cinco linhas. Um, dois, três, quatro, cinco linhas. E aí você vai perceber também o seguinte, ó, o J são as colunas. Então, a coluna é na vertical. Então, a coluna. Então, lembra de quando a gente fala de linha de caderno, linha de redação, tudo na horizontal. Quando a gente fala de coluna, na vertical. Então, quando você vai olhar, tem um, dois, três, quatro, cinco na vertical também. Então, quando a gente diz, por exemplo, A, 2, 3, eu estou dizendo que está na segunda linha, terceira coluna. Então, a segunda linha é todo mundo aqui. A terceira coluna é todo mundo aqui, ó. Então, segunda linha, terceira coluna. Então, seria o 180. Então, primeiro a gente tem que tratar da identificação, né? Então, você está conseguindo identificar direitinho? Tô. O problema agora se torna a interpretação, não é isso? Então, qual é o cuidado que a gente precisa ter? O cuidado que a gente precisa ter para resolver as questões de matriz agora é o seguinte: veja o que ele fala aqui, é o cuidado da interpretação. Ele vai sempre dizer, não sempre, né, mas na maior parte dos casos, quando a gente tem uma situação assim, ó, vê o que ele diz aqui, ó, com o elemento AIJ dessa matriz. Então ele vai te explicar o que é que significa o AIJ. Ele tem que falar para você. Então, dificilmente ele não fala. Então ele está dizendo que o AIJ é o quê? É as pessoas que saem do bairro I para o J. Então, quando eu digo 2, 3, eu estou dizendo que está saindo do bairro 2 para chegar no bairro 3. Então, quer dizer, por exemplo, que se eu pegasse o ponto 2, 4, eu ia ver que o 2, 4 seria o quê? Segunda linha, aí ó, coluna um, 2, 3, 4. Então, saíram do 2 para o 3, 180. Saíram do 2 para o 4, 100. Então, o que é que você vai conseguir perceber? Você vai perceber que os valores que a gente está encontrando na linha é as saídas. Então, eu consigo ver todo mundo que saiu do 2. E se você for analisar então as colunas, então se eu for analisar essa coluna aqui, as colunas estão sendo quem recebe. Então veja, a gente percebeu que a linha é de onde sai e a coluna é de onde chega. Então toda a linha vai ser as pessoas que saíram e toda a coluna vai ser as pessoas que foram recebidas. Então, se eu quisesse saber quantas pessoas chegaram no bairro um, então chegar não é chegando, não é no J, não é na coluna.
Então, quem está chegando na coluna seria toda essa coluna. Então, era só somar. Se eu fosse agora analisar quem saiu de todo o bairro, então, se eu fosse analisar quem saiu de todo o bairro 1, sair não é a linha, então eu olho toda a linha, eu somaria toda a linha para ver o quanto saiu. Beleza? Ah, Lucas, como é que eu vou saber agora? Aí eu volto pro texto, ó. O que é que ele disse? Ó, disse que para 5 diferentes bairros, né, e determinar qual receberá. Então, recebe, que chega a maior quantidade. Então, se eu estou falando de uma situação de receber, quem recebe mais, então eu estou falando da linha ou da coluna? Vê, se eu estou falando de receber, então, ó, fala aqui de novo. Sai do bairro A para o J. Quem recebe? J. De onde sai? Do I. Então, tá saindo da linha e indo para a coluna. Se eu quero achar aquele bairro que mais recebeu, eu tenho que olhar para as colunas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou somar todas essas colunas. Então, eu vou somar essa coluna. Então, quando eu fizesse 250 mais 120 mais 180 mais 120, ó, 120, 180, 300. Quando eu faço 300, né, mais 207, 250, não é isso? Então, 300 mais 250, a gente chega no 550, mais 120, a gente vai ter 670. Então, quer dizer que a primeira coluna representa o quanto o primeiro bairro recebeu. Ele recebeu 670. Quando eu somasse agora a segunda, ó, 300 com 320, a gente vai chegar em 520. Quando a gente soma com 310 e com 100, né? Então 410 se quiser logo, a gente que essa coluna aqui, ó, vai ser 930. Lucas, eu percebi que aqui, ó, nessa linha, nessa coluna, desculpa, ele já está bem menor do que essa, ou bem menor do que essa. Eu faria a conta? Veja, numa prova não. Aqui como é para estudo, é interessante você fazer para reforçar ou para perceber alguma conta mais direta. Mas seria a mesma coisa, 150 mais 180, mais 60, mais 70. Então aí chega em 460, ó, vê que realmente é bem menor. Então já sei que ela não vai ser a que mais recebe. Ó, 200 com 100, 300, 300 com 80, 380, com 110, aí vai chegar em 490 também, não pode ser. Quando a gente soma aqui, ó, 120 com 180, 300, com 100, 400, 470. Então a gente vê que realmente a que mais vai receber, né? Então a coluna que teve maior, né, recepção foi a coluna 2. Então ele recebeu 300 do primeiro, 220 do segundo, 310 do quarto e 100 do quinto. Ah, Lucas, e por que aqui foi zero? Ele falou no texto, não foi, ó? É como se fosse para o mesmo bairro, não importa, né, a travessia do 2 para o próprio 2. Então, resposta, letra B de bola.